Olha, vamos começar com uma imagem. Tenta visualizar isso. Um grupo de pessoas, sabe? Na costa, olhando para um oceano que parece não ter fim, um oceano assustador. Sim. E elas estão prestes a deixar tudo, absolutamente tudo para trás. Casa, segurança, a cultura delas, tudo por uma ideia, um ideal que queimava dentro delas, que era a liberdade de adorar a Deus do jeito que a consciência mandava. Essa imagem é fortíssima, né? E é exatamente assim que começa o capítulo 16 do livro O Grande Conflito, que tem o título de América. Exato. E é aqui que a gente vai mergulhar hoje. E o nosso foco aqui, o material que a gente está analisando, ele vai fundo não só no que esses peregrinos fizeram, mas no porquê eles fizeram. Qual era o motor, o princípio que movia essa gente com tanta força. E o que eu acho mais intrigante, o que aconteceu com esse princípio quando eles finalmente conseguiram o que queriam. Exatamente. A nossa missão hoje é fazer uma análise bem profunda desse capítulo, buscando um entendimento mais introspectivo mesmo. A gente vai explorar essa jornada e principalmente a contradição surpreendente que o texto aponta. Como que essa busca tão apaixonada pela liberdade pode, quase sem a gente perceber, acabar carregando sementes de intolerância. É um paradoxo que, nossa, ecoa até hoje. Então vamos lá. O começo de tudo, a base dessa aventura toda não foi só um descontentamento com a igreja anglicana. O texto mostra que foi algo mais formal. Foi um compromisso, uma aliança que eles fizeram. Sim. E a linguagem dessa aliança que o livro cita é a chave de tudo. Eles se comprometeram a andar juntos em todos os seus caminhos revelados ou a serem revelados para eles. Essa parte, ou a serem revelados, isso Um barulho histórico. é revolucionário para a época. É o que mais me chama atenção. Não é um contrato fechado com cláusulas fixas, né? É um compromisso com um processo. Exato. Eles não estavam dizendo, a gente já sabe de tudo. Mas sim, estamos dispostos a seguir a verdade, para onde quer que ela nos leve, mesmo que a gente ainda não conheça essa verdade. Isso exige uma coragem, uma vulnerabilidade enormes. E o autor do livro, ele identifica isso como o princípio vital do protestantismo. É uma ruptura total com aquela ideia, sabe? De que a verdade religiosa é um pacote fechado. Que vem de cima de uma autoridade pronto. Exatamente. Entregue por um papa ou por um rei e que você tem que aceitar sem questionar. A aliança deles sugere uma fé viva, uma fé dinâmica que respira e cresce. A verdade não é um monumento, sabe? É um caminho para ser percorrido. Isso me faz pensar, na prática, como é que isso funcionava? Uma comunidade que se baseia na ideia de que novas verdades podem surgir, ela não corre o risco de virar um caos? Como eles conseguiam manter a unidade? Essa grande questão. E a resposta, segundo o texto, estava na fonte dessa verdade. A aliança não era com as ideias de um líder ou com a interpretação de um grupo. A aliança era para seguir os caminhos de Deus revelados na sua palavra. A Bíblia era a âncora. A Bíblia era a âncora. Então qualquer nova luz, qualquer nova verdade, precisava ser validada por essa fonte comum. Isso criava um equilíbrio, sabe? Entre a estabilidade da escritura e o dinamismo da compreensão humana, que eles acreditavam que era progressiva. Eles entendiam que a compreensão deles era imperfeita e que precisava sempre ser refinada. Entendi. Então a liberdade não era um vale-tudo teológico. Era a liberdade de estudar e crescer dentro de uma estrutura de referência. E essa mentalidade fica ainda mais clara na figura do pastor John Robinson. Ah, com certeza. O discurso de despedida dele é um dos pontos mais altos do capítulo. Sem dúvida. É um momento que cristaliza todo esse ideal. O Robinson, que era o líder que guiou eles por anos, em vez de reforçar a própria autoridade na hora da partida, ele faz exatamente o contrário, ele os liberta. É impressionante. O texto cita um trecho em que ele diz assim: "Recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguirem além do que seguirem a Cristo." Pensa nisso. Isso vai contra quase todo o instinto de liderança que a gente conhece, né? Que geralmente é sobre criar seguidores leais a uma pessoa. Ele está dizendo, olha, a minha lealdade a Cristo e a de vocês também deve ser. Se eu sair desse caminho, não venham atrás de mim. E ele vai além. Ele adverte ativamente para eles não se prenderem a ele ou a qualquer outro reformador. Ele diz, se o Senhor lhes revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos a aceitá-lo. Nossa! Basicamente, ele tá programando a comunidade para evoluir.
Ele está dizendo, não me transformem em um ídolo, não congelem a verdade no ponto em que eu a deixei. Estejam abertos, porque Deus não terminou de falar. É uma humildade radical. E ele conclui com aquela frase que é o coração de tudo. Tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá de sua santa palavra. Isso. Ele não está falando de uma possibilidade, mas de uma grande confiança. Para ele, o progresso era uma certeza da vida espiritual. É uma certeza. Exato. E o livro contextualiza isso com uma advertência muito sóbria do Robinson, que revela o porquê dessa atitude toda. Ele diz algo tipo, gente, vamos ser realistas. O mundo cristão acabou de sair de séculos de densas trevas anticristãs. Não é possível que a gente de uma hora para outra já tenha chegado na perfeição do conhecimento. Faz todo sentido. Ele via a reforma não como o destino final, mas como o começo da jornada de volta à luz. Ele entendia que Calvino, Lutero e ele mesmo eram só os primeiros passos para fora da caverna. E seria um erro parar ali e achar que já estavam vendo o sol plenamente. Essa perspectiva muda tudo. Não é arrogância, é o oposto. É um reconhecimento profundo da nossa limitação como seres humanos e da infinitude da verdade divina. É uma teologia com os pés no chão. É um chamado à humildade. Uma humildade intelectual e espiritual permanente. A ideia é que a verdade é sempre maior que qualquer pessoa, maior que qualquer movimento. E a nossa tarefa não é possuir a verdade, mas ser possuído por ela, sabe? Num processo contínuo de aprendizado. O discurso do Robinson é um antídoto poderoso contra a estagnação. Até aqui a história ela é incrivelmente inspiradora. A gente tem um princípio de verdade progressiva, um líder que encoraja o povo a olhar além dele. Parece a receita perfeita para criar uma sociedade livre, aberta. Parece, né? Mas a gente sabe que a teoria e a prática nem sempre andam juntas. E é aqui que o texto introduz o grande paradoxo, o nó da questão, não é? Exatamente. É o momento em que a narrativa força a gente a uma reflexão bem desconfortável. O texto é direto. Esses mesmos peregrinos que sacrificaram tudo pela liberdade não estavam prontos para dispensar aos outros essa mesma liberdade que eles tanto valorizavam. Peraí, isso é difícil de processar. Eles cruzam o oceano para escapar da opressão religiosa e a primeira coisa que eles fazem quando estabelecem a própria comunidade é oprimir religiosamente os outros? Pois é. Como que o livro explica essa virada de 180 graus? Como pessoas tão devotas, tão inteligentes, não perceberam essa contradição gritante nelas mesmas? Essa é a pergunta central. E a análise do texto é muito profunda. A explicação não é que eles eram hipócritas, no sentido de não acreditarem no que pregavam. Eles eram sinceros. O problema, segundo o autor, era mais sutil, mais profundo. Eles se libertaram da estrutura da Igreja de Roma, mas, e essa é a frase-chave, não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. Eles saíram da instituição, mas a lógica da instituição ainda morava dentro deles. O que seria essa lógica, esse espírito de intolerância? Que ideia era essa tão poderosa que sobreviveu até uma ruptura tão radical? O texto identifica uma doutrina específica como a raiz do problema, a crença de que Deus concedeu à igreja o direito de controlar a consciência, definir e punir as heresias. Entendi. Essa segunda fonte é um dos erros mais profundamente enraizados do papado. A ideia de que a verdade de Deus é tão importante que a igreja, como guardiã dessa verdade, tem não só o direito, mas o dever de usar o poder do Estado para forçar a conformidade e punir o desvio. Aqui é onde fica realmente interessante. Então eles rejeitaram a autoridade do Papa, mas não rejeitaram a ideia de que uma autoridade religiosa deveria ter o poder de policiar a fé. Exato. Eles só mudaram quem sentava na cadeira do juiz. Em vez do Papa, agora eram eles. Precisamente. Eles lutaram pelo direito de praticar a sua fé, que eles acreditavam ser a verdadeira. Mas quando eles conseguiram esse direito, eles não o estenderam como um princípio universal. A liberdade que eles buscavam era, a princípio, a liberdade para eles mesmos. Nossa, que ponto cego. Total. E quando outros colonos chegaram com crenças diferentes, batistas, quakers,
Eles não foram vistos como irmãos buscando a Deus de outra forma. Foram vistos como hereges que ameaçavam a pureza teológica e a estabilidade da colônia. E aí, agindo sob essa lógica de proteger a verdade, eles usaram a lei para multar, para banir e até para punir fisicamente os dissidentes. Isso é um alerta poderoso. Mostra como é fácil lutar contra um opressor externo, mas a luta mais difícil é contra o opressor que a gente carrega dentro de nós. A nossa própria certeza de que estamos tão certos que os outros precisam ser corrigidos à força. E essa mentalidade não morreu no século XVII. De forma alguma. O texto nos leva a concluir que a luta pela liberdade de consciência não é só uma batalha política ou institucional. É, antes de tudo, uma batalha espiritual e psicológica, interna. A tentação de usar o poder para impor o que a gente considera bom e verdadeiro é universal. Os puritanos fugiram da perseguição, mas carregaram na bagagem a justificativa teológica para perseguir. É uma tragédia no sentido clássico. Uma falha que nasce não da maldade, mas de um ponto cego na própria virtude deles. O que nos leva a uma conclusão bem sóbria. A jornada deles mostra que a verdadeira liberdade religiosa não é só sobre o direito de estar certo, mas sobre o direito dos outros de estarem, do nosso ponto de vista, errados. E isso é muito mais difícil de aceitar. É o teste definitivo. O texto sugere que eles lutaram bravamente pelos seus direitos, mas ainda não tinham entendido plenamente o que significava garantir os direitos dos outros, especialmente daqueles de quem eles discordavam profundamente. Arrancar essa semente da intolerância, essa ideia de que a verdade precisa de coerção para prevalecer, foi uma lição que eles e a nova nação que ajudaram a fundar teriam que aprender da maneira mais difícil. Ok, então vamos recapitular a jornada que a gente fez hoje com base neste capítulo. Começamos com essa imagem inspiradora dos puritanos, movidos por um princípio vital. A busca por uma verdade progressiva, uma fé que estava sempre aberta a mais luz e verdade. Vimos como esse ideal foi articulado de uma forma brilhante no discurso de despedida do pastor John Robinson, que alertou eles a não se prenderem a homens, nem mesmo a ele, mas a manterem o coração e a mente abertos para o que Deus ainda revelaria em sua palavra. Foi uma aula de humildade e liderança. Então a gente mergulhou no doloroso paradoxo. Esses mesmos buscadores de liberdade, ao chegarem no Novo Mundo, falharam em estender essa mesma liberdade para aqueles que pensavam diferente. Exato. Eles mostraram que, como o texto aponta, eles tinham se livrado do opressor, mas não do espírito de intolerância que animava a opressão. O que reforça a ideia central que o capítulo nos apresenta. A liberdade religiosa genuína é uma conquista em duas frentes. Uma é externa, contra leis e instituições que oprimem, mas a mais difícil é a interna, uma vitória sobre a mentalidade que nos faz querer controlar a consciência alheia. É a superação desse espírito de intolerância que pode morar no coração das pessoas mais sinceras e bem-intencionadas. Essa análise do texto nos mostra uma luta histórica para equilibrar convicção e liberdade. E isso, inevitavelmente, nos lança uma questão que atravessa os séculos e chega até a nossa porta hoje. Sim, nos deixa com uma reflexão final, quase um exame de consciência. A história desses peregrinos nos força a olhar para dentro. Como um grupo, uma sociedade ou mesmo um indivíduo pode defender com paixão as suas verdades mais sagradas e, ao mesmo tempo, proteger genuinamente o espaço para que outros vivam por verdades completamente diferentes. Onde em nossas próprias vidas reside a fronteira sutil entre a firmeza na fé e o início da imposição sobre a consciência de quem está ao nosso lado. A luta deles, no fundo, continua sendo a nossa.